Lembrando que, para aqueles que estão na regra de transição, vão se aposentar tal qual eu hoje com salário integral. Mas eu não estou na regra de transição. Como que eu vou calcular? É vedado incluir na base de contribuição diárias, salário família, adicional noturno, indenização de vale transporte, abono de permanência, a parcela remuneratória paga em decorrência do local de trabalho, em especial adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, gratificação pela participação em comissões de trabalho ou órgãos colegiados, a vantagem decorrente de prestação de serviço extraordinário, ou seja, horas extras. A diferença remuneratória paga em decorrência do exercício de cargo em provimento de comissão ou de função de confiança, a gratificação de função ou função gratificada, as indenizações de férias não gozadas, a licença-prêmio convertida em pecúnia, o acréscimo de 50% do vencimento normal no gozo de férias remuneradas, adicional de regime de tempo integral e de dedicação exclusiva, honorários advocatícios, ajuda de custo, auxílios de assistência à saúde, abonos de quaisquer naturezas, qualquer vantagem pecuniária e transitória e outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei. E aqui um erro gravíssimo dessa lei. Parágrafo 5º. Para efeito do cálculo dos benefícios a serem concedidos, o servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição das seguintes vantagens: diferença remuneratória decorrente do exercício de cargo em comissão ou função de confiança e gratificação de função ou função gratificada. Então, para vocês verem, no artigo anterior disse que não poderia incluir a questão de função gratificada e nesse diz que pode. Afinal, pode ou não pode? Aqui, os cargos em comissão, que antes incorporavam o salário na casa de 25% ao ano, então a pessoa depois de 4 anos tinha incorporado, e independente da função que ela exercesse, ela passava a receber aquele salário, como aconteceu de muitos receberem valores de gerentes, o salário agora não será mais incorporado. Mas essa diferença de salário, desde que recolhido IPMT, poderão fazer parte do cálculo da aposentadoria. A novidade aqui, realmente, como eu acabei de falar, a função gratificada, que antes em nenhuma hipótese entrava por cálculo do IPMT, agora em momento diz que entra, em momento diz que não. Acho que isso precisa ser corrigido pela parte redacional. Parágrafo 8. O servidor titular de cargo efetivo em que perceber subsídios no exercício de cargo em comissão de agente político, secretário municipal ou dirigente de entidade de administração indireta ou no exercício de mandato eletivo, contribuirá para o IPMT sobre a base de contribuição correspondente ao cargo de que é titular. Então, se você se tornar secretário, gestor, vereador, prefeito, vai contribuir sobre o cargo que você estiver e não o cargo de origem de concurso. Mas não fará jus à aposentadoria como é hoje, a não ser que consiga ficar 40 anos nessa nova função, que é o necessário para a aposentadoria integral. Parágrafo 11. Quando a remuneração do segurado sofrer redução em razão do pagamento proporcional, falta, suspensão disciplinar ou qualquer outros descontos, a alíquota de contribuição deverá incidir sobre o valor total da base de contribuição prevista em lei, desconsiderados os descontos, exceto quando as faltas ou suspensão disciplinar abranger todo o mês de competência e o servidor perder direito à remuneração do mês. Não é justo você pagar 14% sobre aquilo que você não recebeu, e na hora de se aposentar, a média vai ser feita em cima do menor valor. Artigo 14. O servidor que se afastar do exercício de seu cargo com prejuízo de vencimento, sem dele se desligar ou entrar em licença não remunerada, poderá optar pelo pagamento de sua contribuição previdenciária e de contribuição normal do empregador, na qualidade de contribuinte facultativo durante o período de afastamento, da licença ou da prisão sem condenação. Aqui um dado interessante. Mesmo que você pegue aquele afastamento não remunerado, há a opção de continuar pagando IPMT. Porém, você vai pagar não só a parte dos 14% do servidor, mas também os 28% patronal, de forma autônoma. Isso vai valer para a contagem de tempo de aposentadoria. Para cálculo dos proventos, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para as contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. O valor dos proventos de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética, com acréscimo de 2 pontos percentuais, ou seja, 2%, para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Poderão ser excluídas da média definida no caput deste artigo as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização de tempo excluído para qualquer finalidade previdenciária. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou do trabalho, o valor do benefício corresponderá a 100% da média que trata o caput do artigo anterior, e nos demais casos aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo.
Para melhor entendimento, será pego então todo o período de contribuição desde a data que você entrou na prefeitura, desde que ela seja depois de 94, com atualização e correção monetária. E assim é tirada a média para a aposentadoria. Se o seu salário foi, por exemplo, sempre R$ 2.000, a média entre o maior e o menor salário desse período deve atingir os 2.000. Se você tem um cargo em comissão pela metade desse período, ele vai entrar na média dos cálculos. Mas então, vou receber os 2.000 ao me aposentar? Não, pois após se aposentar, você vai fazer uma média de todas as suas contribuições e tirar 60% disso. Por exemplo, R$ 2.000, 60% é R$ 1.200. Se você tiver contribuído com pelo menos 20 anos e aposentado por idade, sua aposentadoria será R$ 1.200. Mas para receber o integral, você já tem garantido então 60%, que é os R$ 1.200. Para atingir os 100%, que é os R$ 2.000, faltam 40%. A cada ano de contribuição, você ganha mais 2. Isso significa que você vai precisar trabalhar mais 20 anos. 20 anos vezes 2%, 40%. 60% já garantido mais os 40%, 100% do salário. Então hoje, que a contribuição mínima é de 30 para mulher e 35 para homem, então para se aposentar integral, tanto homem quanto mulher, você vai precisar no mínimo de 40 anos de contribuição. Poderão ser excluídas da média definida no caput deste artigo as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização de tempo excluído para qualquer finalidade previdenciária. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional ou do trabalho, o valor do benefício corresponderá a 100% da média que trata o caput do artigo anterior, e nos demais casos aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Aqui, se você contribuiu com mais de 40 anos, aposentadoria compulsória aí por 75, por exemplo, poderá excluir os menores salários para melhorar a média aí que vai ser calculado 60%. No caso de aposentadoria por invalidez, por conta de acidente de trabalho, não importa a idade, ou o tempo de contribuição será aí de 100% do salário. Artigo 59. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos dos artigos que eu acabei de ler será a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo, em que se der aposentadoria para o servidor que tenha ingressado no serviço público até 2003. E os requisitos são 62 anos mulher, 65 homem, no caso de professores, 57 mulher, 60 homem. 60% da média aritmética simples das remunerações adotadas como base para as contribuições aos regimes de previdência a que esse servidor esteve vinculado, atualizados monetariamente, correspondentes a todo o período contributivo desde 94, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, limitado a 100% para o servidor público não contemplado no inciso 1. Ou seja, quem atingiu a idade mínima já aposenta com salário integral. Quem não atingiu a idade mínima e entrou até dezembro de 2003, o cálculo é parecido. A idade mínima é a mesma, vai precisar de 40 anos de contribuição, mas vai conseguir manter o salário integral. Quem ingressou depois de 2003 é que vai ser feito todos os cálculos que eu acabei de mencionar. Artigo 10. Os aposentados e pensionistas contribuirão com a mesma alíquota prevista para os servidores em atividade, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o salário mínimo nacional. Parágrafo 1º. A alíquota de contribuição previdenciária dos inativos será sempre igual à estabelecida para os servidores em atividade. A contribuição previdenciária incidirá sobre a gratificação natalina dos segurados inativos e pensionistas. Significa então que todos os aposentados e pensionistas, independente do seu salário, vão pagar 14% de IPMT. Se subir para os ativos, por exemplo, se a alíquota for para 16%, sobe também dos inativos e pensionistas. E sim, isto é possível. Por exemplo, a aposentadoria aí dos Correios, com o Postales. Hoje as alíquotas são 17,84% para os ativos, 26,54% para os aposentados e 37,22% para os pensionistas. Assim, os 14% vão incidir também sobre o 13º dos aposentados e pensionistas. Artigo 61. Os proventos de aposentadoria de que trata os artigos 56 e 58 dessa lei serão reajustados da seguinte forma: pelo critério da paridade, conforme previsto aí na emenda constitucional, quando se tratar de proventos de aposentadorias calculados em conformidade com o artigo 59, e pelo reajuste dos termos do regime geral de previdência social no caso dos proventos de aposentadoria obtidos na conformidade do disposto do artigo 59, inciso 2. Sobre os critérios de reajuste de aposentadoria,
Quem entrou até o final de 2003 será pelo critério de paridade, ou seja, se houver mudança na referência dos ativos, esses também têm aumento na sua aposentadoria. Já para quem entrou a partir de 2003, não há essa paridade, apenas o reajuste tal qual ocorre com os ativos. Não é permitido. Artigo 105. Não é permitido recebimento em conjunto de aposentadoria com abono de permanência em serviço com licença saúde, com um salário maternidade ou remuneração estatutária equivalente. O recebimento de mais de uma pensão, percepção de mais de uma aposentadoria ou de qualquer outra entidade de federação, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal. A percepção simultânea do provento de aposentadoria decorrente dessa lei complementar, com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. E aqui uma boa notícia, está sendo regulamentado o abono de permanência. Significa que quem já atingiu os requisitos mínimos de idade e tempo para aposentadoria, mas quiser continuar trabalhando, quem sabe aí até a compulsória 75 anos, não é mais obrigado a recolher os 14% do IPMT. Artigo 108. O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte expressamente por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente a 100% do valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória, que será pago pelo órgão empregador ao qual estiver vinculado o servidor. Ah, mas eu não sou servidor geral, sou professor, sou deficiente, eu tenho insalubridade, como fica a minha aposentadoria? Sim, existem algumas regras específicas para essas categorias. Artigo 123. Na hipótese de extinção do IPMT, o Tesouro Municipal assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram cumpridos antes da data de extinção desse regime. Significa então, aposentados, que vocês podem ficar tranquilos. Quem já tiver todo o tempo também para poder se aposentar, pode ficar tranquilo que a Prefeitura é obrigada a assumir as suas aposentadorias. E aqui eu deixo uma opinião pessoal. Levando em conta o desconto absurdo de 14% nos aposentados, mesmo que a progressiva, que vai ser de 9% a 14%, e no INSS a maioria dos servidores pagaria só de 9% a 11% de alíquota, levando em conta que não haverá aposentadoria integral mais, mesmo quem contribui com o teto vai se aposentar apenas com a média, todas as aposentadorias, quem não ficar no mínimo 40 anos contribuindo, será menor que o salário atual. Considerando a previdência complementar, onde quem ganha acima do teto, quem quiser manter o seu salário ou se aposentar, vai ter que fazer uma aposentadoria por fora para poder completar sem a parte patronal. E, conforme eu acabei de ler, a Prefeitura é obrigada a assumir as aposentadorias e essa se daria sem desconto aos aposentados, já que não existe mais IPMT, então não tenho por que tirar 14% dos aposentados. E em substituição ao que hoje são os aportes ao IPMT, pode ser usado para repassar o INSS, o que já foi recolhido. Então, diante de toda essa situação, o melhor para o servidor é o fim do IPMT e a migração para o INSS. E quero deixar aqui muito claro, não haverá mudança de regime de contrato. Ninguém vai passar de estatutário para seletista apenas com a mudança da aposentadoria. O que vai mudar é o regime de aposentadoria. Não vai ser mais IPMT, vai ser INSS. Como quem recebe acima do teto não vai ser mais IPMT, vai ser uma outra empresa. Digo isso de acabar com o IPMT, pois se prolongarmos essa situação, corremos um sério risco de acontecer o que aconteceu com os servidores dos Correios. Os ativos pagando aí quase 18%, inativos quase 27% e os pensionistas quase 37%. E vocês, o que pensam a respeito dessa reforma? Procurarei fazer reuniões com os vereadores, levantando esses 3 pontos em especial: o desconto dos aposentados, a alíquota progressiva que ainda é possível e o estudo para acabar de vez com o IPMT. De resto, faz parte da reforma obrigatória de lei federal e não há muito o que se discutir, mas estou aberto a sugestões e temas de reforma que podem ser revistos. Obrigado a todos, até a próxima.